Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o nosso convidado é um pastor de ministério reconhecido em todo o cenário nacional, é um dos grandes nomes da Igreja Internacional da Graça de Deus, líder por mais de 2 décadas da Igreja da Graça em um dos maiores municípios do território nacional, que é o território do Rio de Janeiro, e também líder do seu estado. Tenho a honra de receber aqui no Sala de Entrevistas, pastor Rogério Postigo. Tudo bem, graças a Deus. Senhor pastor. Rapaz, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom poder estar com vocês e participar desse programa abençoado aí. Queria dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco. Sempre assisto no horário ali do meio-dia, o senhor apresentando o Fala Amigo. Como é que surgiu essa oportunidade? Porque para o resto do país, o Fala Amigo ficou conhecido quando o missionário R.R. Soares acabou encabeçando o projeto. Isso. Mas o senhor, na parte diurna do programa, acabou tomando conta e assumindo a apresentação do programa. Foi. Na verdade, o missionário começou no horário de meio-dia. Até começou assim um pouco no anonimato, iniciou esse projeto e a coisa pegou mesmo e foi crescendo, a audiência foi aumentando cada vez mais. Começou a entrar pela rádio, pela televisão, pela internet. Entra na rádio também? Entra também na rádio, em rede nacional. E também entra em rede nacional pela televisão, pela RIT, pela Rede Internacional de Televisão, pela nossa rádio, também pela internet, no mundo todo, e assim é feito esse trabalho. E foi crescendo tanto, ele viu que realmente foi um programa de destaque. Só que o missionário também tem muitos afazeres, é um homem bastante ocupado e fazer o programa ao vivo todos os dias, e depois ele passou também esse projeto da tarde para a noite. E aí ficaram os 2 trabalhos, né? E um dia ele me chamou e disse: Rogério, vem fazer o programa comigo. E eu comecei a ir aos programas, e depois ele me passou a bola, disse: vai ficar você à tarde. Eu falei: tá bom, glória a Deus, vamos lá. E estamos tocando o projeto para a glória de Deus. Eu falava com a pastora Yara, porque quando se faz um projeto em que você desenha esse projeto do missionário R.R. Soares, você já tem que pensar na possibilidade de alguém substituí-lo em situações pontuais, porque a agenda dele é muito extensa. E, inevitavelmente, isso vai acontecer, né? Ele realmente tem uma agenda bem pesada, um homem que não para de trabalhar, né? Um homem que vive pregando o evangelho, se doa constantemente, sempre foi assim. E glória a Deus pela vida dele, que Deus renove as forças dele, porque ele continue dessa maneira por muito tempo, fazendo a vontade de Deus aí. Pastor, como é que é pregar na televisão? Porque eu acho que quem tem essa oportunidade, minha opinião, é um grande privilegiado. Porque quando você prega na igreja, isso é maravilhoso, né? A gente vai pregar, você chega a ver a igreja, mas você está falando ali especificamente para os crentes. E eu lembro quando eu vou pregar, a gente sempre pergunta: tem alguém aqui que ainda não conheceu a Cristo? Levante a mão. Tem 2, 3 pessoas, você já fica contente, né? Você tem a chance de falar do evangelho para aquelas pessoas. Mas na televisão é diferente. O senhor pode estar falando, pode estar pregando, por exemplo, dentro de um prostíbulo. Pode estar pregando... Acontece. O senhor pode estar pregando para alguém que está prestes a cometer um suicídio. Como é que é pregar o evangelho justamente para os aflitos e numa abrangência tão grande assim, pastor? Na verdade, a gente prega tanto na televisão como na igreja, em qualquer lugar, na dependência de Deus. A gente precisa ser dependente do Espírito de Deus e sensível a Ele para ouvir o que Ele quer que a gente fale, para que as pessoas possam ser alcançadas. A gente não tem a dimensão de quem está sendo alcançado naquele momento. E o programa não só vai ao vivo, como ele também é retransmitido em outros horários. Então alcançamos pessoas durante o horário do meio-dia, mas alcançamos pessoas na parte da manhã, alcançamos pessoas em outros horários de madrugada. Então, na realidade, a gente não tem a dimensão de quem está sendo alcançado. Mas a palavra de Deus não volta vazia, né? Isaías. Exatamente. E ela não volta vazia. Então ela sempre vai produzir aquilo para que ela foi enviada. E é o que acontece sempre. Eu tenho lá, são mais de 2.000, há um tempo atrás era mais de 2.000, hoje eu não tenho nem mais a conta de quantos são, mais de 2.000 testemunhos inéditos, sem a gente ler lá, porque não dá conta de ler. Chegam diariamente? Diariamente. Testemunhos ali aos montes que chegam, e pessoas que mandam pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pessoal que manda pelo YouTube, pessoal que manda testemunho pelo telefone também, ligam para dar depoimento. Então, são mais de 2.000 testemunhos. Só um tempo atrás nós tínhamos mais de 2.000 inéditos. E olha que a gente lê todos os dias uma porção de testemunhos no programa, e para a glória de Deus, o Senhor, como sempre, continua fazendo o que Ele fazia no passado. Agora, eu lembro dos grandes televangelistas lá no final da década de 70, início dos anos 80, posso citar Jim Swaggart,
né? Posso citar inclusive o Billy Graham, foi um grande televangelista, o missionário R.R. Soares, inevitavelmente é um grande evangelista, televangelista. Ele foi o primeiro. Aqui no Brasil foi o primeiro, né? Brasil, foi o primeiro do Evangelho Pleno a pregar na televisão, foi o missionário Soares. E com a chegada da internet, o senhor acha que a televisão perdeu força nesse sentido ou não? Bom, a internet é mais uma porta que Deus nos permite hoje ter uma abrangência maior ainda do que a televisão, né? Porque hoje a televisão está restrita, nós podemos fazer um programa em rede nacional, mas a televisão a gente faz em rede mundial. Então as pessoas assistem, ainda mais os nossos programas pela internet são transmitidos para são 191 nações e mais de 20 idiomas diferentes. Então é um alcance, uma abrangência que a gente não tem nem noção de quem está sendo alcançado lá do outro lado, né? Isso tudo começou com o missionário quando ainda muito jovem. Deus deu a ele um sonho de que ele colocaria a mensagem do Evangelho por debaixo das portas das pessoas. E um dia, diante da televisão, ele olhou, foi a primeira vez que ele viu televisão na vida, ele disse, meu Deus, que coisa boa é essa, porque as pessoas estavam tudo assim de olhão arregalado, quando ninguém tinha televisão em casa. Todo mundo prestando atenção. Isso ele viu numa loja, né? E as pessoas do lado de fora, a primeira vez que ele viu televisão, jovem, calça curta, pé no chão, lá no Espírito Santo, e ele virou-se e disse, olhou para as pessoas, olhou para a televisão, aí ele virou as costas para a televisão, ficou olhando para as pessoas. E as pessoas assim, com o olhão arregalado, assim, ele disse, meu Deus, esse negócio de televisão é bom mesmo. Ah, Jesus, se um dia o Senhor me der condições, eu vou estar lá falando do Senhor. Isso foi uma oração de uma criança que Deus ouviu e que permitiu que ele fosse trabalhar durante todos esses anos e preparado por Deus para estar em rede nacional e no mundo hoje, em 191 nações, pregando o Evangelho. Ele foi o primeiro a pregar o Evangelho pleno, foi o primeiro na televisão brasileira. É uma ferramenta, sem sombra de dúvidas, que não dá para abrir mão dela, né? Com certeza. Né, pastor? É um alcance que a gente não tem dimensão e sabemos o quanto é urgente pregar o Evangelho. Então nós vamos pregar em todos os meios possíveis. Paulo disse que fazia de tudo para ganhar alguns. E nós temos que fazer também de tudo hoje para ganhar quem pudermos ganhar. Porque afinal de contas, o tempo está se esgotando, os dias são maus, nós estamos vendo hoje as coisas cada vez ficando mais difíceis. Esse ano de 2019 nós temos vendo tanta catástrofe, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, não só no Brasil, que também tem vivido dias assim de muito luto. Lá no Rio de Janeiro nós tivemos algumas situações, né? Com enchente, tivemos problemas de desabamento de prédio, uma série de coisas que criam uma comoção até mesmo nacional, e a gente sabe que tudo isso também faz parte de um plano de Deus, para que as pessoas se conscientizem da necessidade que elas têm de se arrepender e de se voltar para o seu Criador a tempo de ainda serem salvas, já que o juízo vai ser sem misericórdia, diz a Bíblia. Então o tempo da misericórdia é agora que o ser humano precisa se arrepender e se voltar para Deus. Interessante, pastor, o senhor está falando isso, que eu vi uma pregação de me fugiu o nome do pregador, e ele estava falando justamente isso, que às vezes nós depositamos as nossas esperanças em tempos de dias difíceis num homem, né? Mas o crente tem que voltar a depositar suas esperanças na nossa única esperança, que é o nosso Senhor Jesus. Eu digo que não só o crente, eu digo que todos os seres humanos, porque a Bíblia diz que vão ao socorro dos homens. O nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ninguém mais pode ser o seu socorro. Então as pessoas têm a necessidade de se voltar para Deus com urgência. Né? No tempo lá de Amós, Amós foi usado por Deus como um profeta que repreendeu a nação de Israel porque tinha vários desvios, prevaricavam, desobedeciam a Deus em muitas coisas. E o Amós foi usado por Deus dizendo a ele que eles tinham que se arrepender. Ele diz, deixai de fazer o mal e buscai o bem, disse o Amós para eles. Para quê? Para que porventura, Deus possa se compadecer e ser assim mais brando no juízo de Deus contra vocês, para que eles pudessem então voltar para Deus. Isso está escrito lá em Amós capítulo 5, e a gente vê a necessidade nos dias de hoje, a necessidade do ser humano voltar para o seu Criador enquanto é tempo. Nós nunca vimos tanta situação difícil como estamos vendo hoje. A tendência é que isso piore cada vez mais, até para que os corações se conscientizem, se arrependam e se voltem para o seu Criador antes que o tempo esgote, porque um dia Jesus volta. E se voltar, aí a porta se fecha, igual na época de Noé, e aí não adianta bater na porta, Noé, pelo amor de Deus, abre a porta, e aí Deus vai dizer para essa pessoa, como imagino que Noé deve ter dito lá para essas pessoas lá que batiam na porta dele lá querendo entrar na arca, quem fechou foi Deus, e a porta que Deus fecha, aí ninguém abre. Então tem que aproveitar enquanto a porta está aberta. A gente fica até emocionado, a gente também lembra da parábola das
10 virgens, né? Sim. É uma situação bem parecida. O senhor estava falando de Amós, da exortação, né, que ele fez para com o povo. A gente viu também Paulo em 1 Coríntios exortando para depois pregar, né, o amor de Deus. É tempo de exortação, mas como é que se faz para exortar e ao mesmo tempo pregar o amor de Deus para estas pessoas, pastor? Na verdade, o amor de Deus, ele foi revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Não tem outra maneira. E quando a gente reconhece o amor de Deus, porque a gente não pode esquecer, Weber, que as duas coisas caminham junto. O amor, quer dizer, eu vou chamar assim de misericórdia e de juízo. As duas coisas caminham junto. Misericórdia e juízo. Hoje, né, sabemos que a Páscoa, por exemplo, a Páscoa foi o anúncio da misericórdia e do juízo de Deus. Quando Deus diz a Moisés para que ele pegasse e matasse um cordeiro que representava Jesus, o sangue ungindo vegas de portas e janelas, comesse a carne, comesse o pão sem fermento e as ervas amargas que representariam o sofrimento do povo de Israel lá no cativeiro do Egito, ali Deus anunciou as duas coisas, a misericórdia de Deus para com a nação de Israel e o juízo de Deus para com o povo do Egito. Essas duas coisas caminham sempre juntas. A misericórdia e o juízo. Misericórdia para quem dá ouvido a Deus e juízo para quem não quer dar ouvido a Ele. Então o Evangelho ele é completo. Ele traz a misericórdia para quem quer a misericórdia, mas vai trazer o juízo para quem rejeita essa misericórdia. Então, a mensagem do Evangelho são as boas novas. Você não precisa sofrer o juízo de Deus. Você não precisa padecer, você não precisa ir para o inferno, você não precisa padecer neste mundo, você não precisa sofrer como todo mundo diz, essa vida de cão, que esse mundo é de sofrimento, porque essa vida é isso, porque essa vida é um inferno, há quem diga isso. Mas não é um inferno. Quer dizer, a pessoa que diz isso, ela desconhece completamente a Bíblia Sagrada, porque o inferno, a Bíblia diz que vai ser só ranger de dente. Vai ser dor, sofrimento completo. Aqui nessa vida você não vive só sofrimento. Você vive dias de alegria também. O inferno não é isso. O inferno é só sofrimento e quem entra lá nunca mais vai sair dele. Então agora é a hora de se arrepender. Se arrepender para que aquilo que está escrito lá em Apocalipse, Maranata, para o grande dia, hora vem, Senhor Jesus. Isso. É a única opção, se arrepender dos pecados e voltar-se para Cristo? A mensagem sempre foi essa, né, Heber? João Batista preparava o caminho dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E assim Jesus veio pregando, não foi outra coisa também não, foi também arrependimento. E a mesma coisa os discípulos pregavam. Talvez hoje as igrejas não preguem tanto o arrependimento como nós já pregamos no passado, ou como a igreja primitiva pregou. Então nós precisamos falar disso sim, porque é a única maneira de se reconciliar com Deus, não tem outra maneira. Né? Jesus disse que ninguém vai ao Pai sem não ser por Ele. Tá bom. Rogério Postigo, meu convidado de hoje, pastor lá da IGD do Rio de Janeiro. Ele é um dos grandes nomes hoje do ministério em todo o país. E já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ministério dele lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que passa por alguns problemas. E eu também vou tentar, numa vertente, abordar esses assuntos também. Já já voltaremos. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. Hoje meu convidado, pastor Rogério Postigo. Pastor, a gente que frequenta a igreja, a gente sabe que, vez por outra, muda pastor aqui, muda ali, transfere para lá. Mas o senhor é líder da Igreja da Graça lá no Rio de Janeiro há mais de 2 décadas, né? São 23 anos. Eu completei agora no início do ano, dia 2, vamos dizer assim, bem preciso, dia 2 de janeiro, eu completei agora 23 anos como pastor lá da sede de Madureira e vou fazer agora 30 anos como pastor da Igreja da Graça. Eu comecei lá em Santo André, em São Paulo, na ABC Paulista. Eu sou paulista, né? O pastor Jaime brinca que eu sou o paulista que virei carioca, ele é o carioca que virou paulista, né? Então eu nasci em Santo André, em São Paulo, em 1970, já revelei minha idade para você aí, eu nasci lá em Santo André, no ABC Paulista, lá eu me converti, eu venho de uma família espírita, de uma família
totalmente envolvida com bruxaria, né? Meu pai no candomblé, minha mãe na mesa branca, eu frequentando terreiro junto com a minha mãe. A gente vivia num barraco, uma situação de muita miséria, muita dificuldade, enfim, de muito sofrimento, casamento dos meus pais destruído, em casa todo mundo era doente, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, todos nós éramos pessoas doentes, né? Muito sofrida a vida, minha mãe trabalhando de empregada doméstica, morando num barraco lá no alto do morro, né? Lembro quantas vezes a gente tinha que tirar água do poço para poder tomar banho. Acho que uma das coisas que eu mais assim guardava assim de tristeza era o banheiro, porque aquele banheiro no alto do morro, frio no Rio, lá em São Paulo, e aquelas frestas do banheiro entrando aquele vento gelado, e a gente tomando banho de canequinha. Depois nós melhoramos de vida, aí meu pai comprou um balde, um chuveiro balde que a gente tinha, aí botava água quente lá e já tomava banho com aquele balde. Enfim, foi uma vida muito difícil, nada dava certo, nada ia para frente. Puxa, e servindo aos espíritos e a vida só se afundando, crescendo igual rabo de cavalo pro buraco. A gente vê o pastor na televisão, a gente imagina um homem que não teve sofrimentos na vida. Se eu contar tudo aqui, você vai chorar. É mesmo? Mas como é que começou o evangelho, pastor? Começou com a minha mãe assistindo Missionário na televisão, aí a importância do programa da televisão, né? Você que é patrocinador desse ministério, você veja como é importante você estar contribuindo para que vidas sejam alcançadas. Minha família toda envolvida com bruxaria, vinha da família do meu pai todinha, com filho de santo, pai de santo, mãe de santo, essa coisa toda, todo mundo envolvido com o terreiro. E a minha mãe assiste o programa e ficou durante um ano assistindo o programa sem ir à igreja. E ela assistindo na televisão, aquilo foi falando com ela até o dia que ela bateu o martelo e disse: eu não vou mais no centro. Aí eu briguei com ela: que é isso? Como é que não vai para o terreiro? A senhora tem que ir, que negócio é esse? O senhor queria ir para o terreiro, então? Eu queria ir. E aí, como a senhora não pode deixar de ir e tal. E foi aquela luta toda. Ela disse: não vou porque não tem ninguém maior do que Deus e eu não quero mais saber disso. Eu descobri agora que aquilo lá não é santo coisa nenhuma, eu não vou não. E não quis mais. E aí foi quando meu pai frequentava um centro, eu e minha mãe frequentávamos outro. E aí lá no centro que meu pai frequentava, no candomblé, manifestou lá o demônio da mãe de santo e começou a ameaçar a minha família, dizendo que o recado para o meu pai era que ele dissesse para minha mãe que ou ela voltasse para o terreiro que a gente frequentava, ou que fôssemos para o candomblé, onde meu pai frequentava. Senão, ele ia trazer todo mundo rastejado e ia matar todo mundo. E aí começaram as ameaças violentas, foi quando minha mãe disse: eu não vou, nunca tinha ido da igreja até então. Aí meu pai sofreu um acidente de carro debaixo dessas ameaças, meu pai quase morreu, ficou inválido, sofreu um acidente violento, bateu o carro, estava meu pai, minha tia, minha prima, mãe pequena, meus primos, os dois filho de santo, todo mundo dentro do carro, sofreu um acidente de carro, que o carro saiu o volante, ele bateu no poste, graças a Deus que bateu no poste, porque se não cair ele no espinhadeiro não sobraria ninguém. Meu pai ele quebrou 3 costelas, ficou entre a vida e a morte no hospital. A minha tia cortou a língua, amassou a perna, o carro foi para o ferro velho. Enfim, foi um acidente feio mesmo. Ele quase morreu, e nessa situação dele estar internado no CTI, o médico dizendo: vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer, foi aí que minha mãe foi para a igreja. E aí ela começou a frequentar a igreja em São Paulo, lá na época na Praça da Sé, que era a sede, e ela foi e começou a assistir, lutando em oração pelo meu pai. Foi aí que meu pai sobreviveu, mesmo diante das ameaças dos demônios que ia matar todo mundo, e a minha mãe continuou lutando. Meu pai se converteu, largou o candomblé, depois eu me converti, depois meu irmão se converteu. Hoje eu e meu irmão somos pastores, né? Minha família foi totalmente transformada, o casamento dos meus pais foi restaurado, eu fui curado, eu tinha problema de coração, desmaiava, caía na rua nos lugares. Minha mãe tinha problema de doença de Chagas, bronquite também violenta, meu pai com invalidez, meu irmão com reumatismo no sangue, a família toda era doente, nada ia para frente. Hoje, tanto eu como meu irmão, ambos somos formados, e ambos com faculdade. Qual a sua formação, ninguém na minha família tinha, eu sou advogado, né, meu irmão é engenheiro, e nós dois somos pastores hoje, e fazendo a vontade de Deus, né? Deus mudou tudo, completamente, tudo. E foi aí quando houve essa mudança na nossa vida, e foi aí que eu disse: eu não posso ficar calado, eu preciso levar o evangelho às pessoas que não conhecem. E aí nasceu
aquela vontade de querer pregar o Evangelho, e estamos aí, há 30 anos fazendo a vontade de Deus. Testemunho fantástico, pastor. Isso eu estou resumindo, né? Estou resumindo, estou enxugando, que é muita coisa. Que incrível, que incrível. Então, uma prova viva de que, de fato, o Evangelho transforma. Transforma. Com certeza eu provei disso, sei o quanto ele é real e fiel para mudar vidas. Mudou a minha, mudou da minha mãe, mudou do meu pai, mudou do meu irmão, né? Mudou a concepção de família, porque eu dizia que eu nunca iria casar, né? Eu dizia, eu nunca vou casar. Não vou casar porque casamento não dá certo, porque eu via meus pais brigando todos os dias, eu cresci revoltado querendo matar meu pai, eu dizia que ia matá-lo. Então era uma revolta tão grande dentro do coração por tudo aquilo que a gente vivia, eu não quero saber de família, não quero casar, nunca vou casar, porque casamento é uma instituição falida, era essa a ideia que eu tinha. E quando eu me converti, eu fui ver que não era nada disso. Aí eu casei, hoje sou casado há 26 anos, tenho 3 filhos. Enfim, Deus muda tudo, completamente tudo. É aquilo que ele diz, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém. Se na sua vida não foi tudo que se fez novo ainda, busque a Cristo que ele vai fazer tudo novo também. Pastor, o senhor já está há 23 anos à frente da IGD no Rio de Janeiro. Isso. Como é que faz para manter a membresia acesa e a chama do Evangelho? Porque a gente sabe que tem aquele membro da igreja, puxa vida, pastor Rogério Postigo vai pregar de novo. Haja mensagem, pastor, no mesmo lugar. Mas a Bíblia tem muita coisa e Deus ele renova a sua palavra diariamente, né? Agora, já são 23 anos, de fato, é bastante tempo. Eu comecei em São Paulo, em Santo André, depois eu fui auxiliar na Praça da Sé, depois eu fui pastor de Guaianazes, em São Paulo, fui pastor também em Campinas durante 2 anos e meio, fui pastor em Santo Amaro durante 2 anos e meio, fui pastor da sede em São Paulo, também foram dados durante 10 meses lá na sede de São Paulo, já fui transferido para o Rio de Janeiro, onde eu estou 23 anos. Então, hoje eu já me sinto carioca, né, depois de tanto tempo lá no Rio de Janeiro. E quase que por igual tempo em São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu já me sinto carioca, já me sinto lá, já me sinto em casa no estado do Rio de Janeiro. E a obra de Deus, na verdade, não somos nós que fazemos nada, né, Heber? Quem faz é Deus. Então é Ele quem dá a palavra, é Ele quem dá o renovo, é Ele quem dá a capacidade, é Ele quem faz tudo. Como Paulo disse, não que sejamos capazes por nós mesmos, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Então é Ele quem dá para que a obra dele seja feita. Glória a Deus. Pastor, o Rio de Janeiro passa por problemas gravíssimos de segurança, tem a situação política, enfim. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro e aonde a igreja pode ajudar a cidade do Rio de Janeiro? Na verdade, a igreja ela pode ajudar não só o Rio de Janeiro, como o mundo inteiro, fazendo o que Jesus mandou que fosse feito, curando os enfermos, expulsando os demônios, pregando as boas novas. E esse é o trabalho que a gente faz lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive dias difíceis, como não só o Rio, acho que o Brasil inteiro também vive essa questão de violência. Até lugares onde não existia violência, hoje a gente ouve falar dessas violências, mas as capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, até pela aglomeração de pessoas, o número de pessoas que tem. Então a gente sabe que isso também atrai mais ainda essa violência, o desemprego, as dificuldades da cidade grande, tudo isso favorece, mas a verdade é que existe uma única causa, que é o inferno, né? Trabalhando para que todo tipo de desonestidade, pecado, e como diz a palavra de Deus, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, continua sendo. E essa é a causa de todo esse problema no Rio de Janeiro, no mundo, né? Onde as pessoas alimentam essa violência, a criminalidade, tudo isso. Então, infelizmente, no Rio de Janeiro, realmente a gente vive dias assim, em que quem vive na cidade, a gente não vê essa violência toda que se mostra na televisão constantemente, porque são pontos isolados. Né? Para você ter uma noção, eu já tive que me jogar no chão em São Paulo, 3 vezes. No Rio de Janeiro eu nunca me joguei no chão por causa de tiroteio. Por causa de tiroteio. Quando eu fui pastor de Guaianazes, eu me joguei no chão lá porque o tiroteio era na porta da igreja. Quando eu em Osasco, pregando lá no trem, eu tive que me jogar no chão, a roupa ficou toda suja, não só eu, como todo mundo foi para o chão, porque tiroteio dentro do trem. Então, e no Rio de Janeiro, que a gente ouve falar tanto, eu nunca tive que me jogar no chão. Então, existe, né, a violência, infelizmente existe, o tráfico de drogas, a milícia que você ouve falar na televisão, essas coisas existem lá.
E nós estamos orando, pedindo a Deus para mudar toda essa situação, falando do amor de Deus para todos, né? Porque todos precisam ouvir o Evangelho, né? A gente sabe, Heber, que a única solução para aquelas pessoas que estão no presídio é o Evangelho. Jesus é o único que pode restaurar a vida deles. E por isso a gente faz um trabalho lá no Rio de Janeiro, no presídio de Bangu. Tem cultos lá que são cerca de 200 pessoas de presos que participam dos cultos lá no presídio de Bangu. O senhor vai pessoalmente lá, às vezes, pastor? Não, mas eu tenho 3 pastores que fazem esse trabalho lá no presídio. Incrível isso. Existe também em comunidades onde nós temos igrejas, né? Onde até as pessoas do crime muitas vezes colocam suas armas pesadíssimas lá, encostam na parede: pastor, o senhor por favor ora por mim, pastor, ora por mim que eu quero sair dessa vida. Isso é muito comum de acontecer, né? Pessoas que a gente vai evangelizar, às vezes evangelizando no local: pastor, melhor você ir embora, hein? Embora que vai ter pipoco aí hoje, vai ter coisa aí acontecendo, né? Pipoco? O que é? Tiro, né? Tiro, pastor? Tiro. Aí vai ter briga aí, vamos embora, tá? E aí recua todo mundo, evangeliza, vai embora, daqui a pouco a gente ouve falar, ou até ouve mesmo dos barulhos, enfim, de confrontos que existem. Então essas coisas acontecem, mas não é de hoje. Eu me lembro que na época eu não morava ainda no Rio, eu morava em São Paulo, eu era pastor de São Paulo e viajava muito para o Rio, porque o nosso estúdio de televisão era lá. Não tinha estúdio em São Paulo, e quantas vezes a Grajaú Jacarepaguá, que é um local lá, eu não podia subir, e lá tinha tanque de guerra embaixo, caveirão, etc, e tiro, tinha que dar uma volta grande com táxi, não podia passar por aquela pista, por conta dos tiroteios. Então isso são coisas assim, infelizmente, antigas, mas que a gente vê nos dias de hoje, assim, em vários pontos, infelizmente, a violência presente. Cristo vai arrebatar a igreja, pastor? Com certeza, né? Se não fosse essa certeza de que Jesus virá para buscar o seu povo, a gente estaria assim num mato sem cachorro, né? Mas glória a Deus que ele virá e buscará o seu povo, sim. Pastor Rogério Postigo, prazer em conhecê-lo, uma honra tê-lo aqui conosco. Deus abençoe o seu ministério. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos vocês também. Amém. Sala de entrevista, semana que vem, volta com um novo convidado e um novo tema. Hoje foi o Rogério Postigo, pastor da IGD do Rio de Janeiro. E até a próxima. Tchau.